Olá, eu sou Jefferson Messias, editor dos portais de notícias daynews.com.br e cliquenews.net.br. Mais uma vez aqui no canal, comentando fatos e assuntos do cotidiano brasileiro. E hoje eu falo sobre a CPI da Covid. Em decisão, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ao julgar mandado de segurança interposto ao Supremo, determinou ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que atendesse o pedido feito por considerável quantidade de senadores que requereram a criação de comissão parlamentar de inquérito que foi denominada de CPI da Covid. Esse fato caiu como uma bomba no colo dos membros do governo federal. A primeira reação do presidente Jair Bolsonaro foi elevar o tom, ao dizer: use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado. Se tiver moral, um pingo de moral, Luiz Roberto Barroso, mande abrir processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o governo reagiu defendendo a ampliação do escopo da investigação, que inicialmente estava centrada no governo federal. Assim, após requerimento feito pelo senador Eduardo Girão, do POD do Ceará, também serão discutidos os repasses federais a estados e municípios. Passados alguns dias em disputas acaloradas para a montagem da CPI, finalmente, nesta terça-feira, dia 27 de abril, se instala essa comissão parlamentar de inquérito, especialmente criada para investigar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia do coronavírus e mortes pela Covid-19. Nesta primeira reunião, deverá ocorrer a escolha dos parlamentares que comporão a presidência, vice-presidência e relatoria do colegiado. A expectativa é de que a investigação, que se estenderá pelos próximos 90 dias, se debruce sobre uma série de questões sobre a conduta do governo federal no contexto da crise sanitária. Dentre estas, destacam-se a demora na decisão de adquirir vacinas e ainda a recomendação e a aquisição de enormes quantidades de medicamentos considerados sem eficácia, além de máscaras para uso hospitalar que foram adquiridas e não atendem às especificações. Além disso, também existe a omissão nas decisões da chamada crise do Amazonas. Por ter minoria no Senado, o governo terá poucos membros a defendê-lo. Dentre os 11 titulares, observadores apontam 4 que são fiéis ao presidente Jair Bolsonaro. Há um acordo envolvendo a maioria dos integrantes da comissão para que o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, comande o colegiado. O amazonense não é opositor, mas é crítico ao governo. E a grande luta dos congressistas ligados ao governo tem sido a tentativa de barrar a possível indicação do senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, para a relatoria da CPI. Já se sabe que o principal depoente é o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Já estaria em curso a sua preparação para responder aos questionamentos. E para isso, o governo teria criado um comitê com representantes de diversos ministérios. O Planalto estaria organizando um arsenal de documentos sobre a atuação federal no enfrentamento da pandemia, para ser usado por Pazuello em seu depoimento. E a principal estratégia do plano elaborado pelo governo federal é, na verdade, blindar o presidente Jair Bolsonaro. E para isso, uma verdadeira operação de guerra está sendo montada pelo Palácio do Planalto. Fato novo, surgido na semana passada, foi a declaração de um ex-integrante do governo federal. O ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, acusou a equipe comandada por Pazuello de incompetência e ineficiência na aquisição de vacinas contra o coronavírus. E, fatalmente, Van Garten será convocado pela CPI para uma possível acariação com Pazuello. O que se espera dessa CPI? Bom, esse mecanismo, criado na Constituição de 1934, ficou adormecido por décadas e foi redescoberto em 1992. E, ao final de uma CPI, houve a queda de Fernando Collor de Mello da presidência da República. Então, os resultados práticos são difíceis de analisar. Rumos e resultados de qualquer CPI são imprevisíveis.
O resultado também não provoca, assim, uma decisão imediata do que vai acontecer. O relatório final é encaminhado ao Ministério Público para as providências necessárias. Entretanto, o desgaste do governo se inicia no momento do anúncio da criação de uma comissão e são de difícil mensuração. Desse ônus, o governo Jair Bolsonaro certamente não escapa. Se gostou desse conteúdo, comente, deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal para receber novas atualizações. Até mais.